Aos irmãos que estão agora entrando pelo sinal da internet, nós saudamos com a paz de Cristo. Caiu o sinal, mas agora voltou. Eu peço aos irmãos, com a ajuda, com a direção do Espírito Santo, a abrirem as vossas Bíblias. Nós estamos no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Amém, irmãos? Para todos nós juntos compartilharmos da palavra do Senhor. Nós somos família de Deus. Aos irmãos que entraram agora através do sinal. Amém, irmãos? Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Está vendo, irmãos? Ele não tinha visto na vida dele, nós não tínhamos visto em nossas vidas tantos pecados que nós havíamos praticado. Mas quando vem a palavra de Deus, aleluia, amém, ela nos dá entendimento de todas as práticas das obras da carne que nós fazemos. O Evangelho de Cristo é poderoso. É poderoso o Evangelho de Jesus Cristo para nos revelar, para nos corrigir e para nos dar entendimento de tudo que nós temos feito de errado, de mal. Porque o Evangelho é uma correção. Porque o Evangelho sem transformação de comportamento não é Evangelho. Jesus veio para arrumar aquilo que estava torto. Aleluia. Como João Batista falava: endireitai as veredas. Aleluia. E Jesus veio, e nós estamos nesse caminho que agora não é mais torto, é um caminho reto, um caminho perfeito. Esse caminho perfeito é o caminho que se chama Jesus Cristo. E quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a palavra nos orienta, a palavra entra no nosso coração, e conforme o louvor que foi falado nessa noite, coloca um novo coração, transforma-me, renova-me, e a palavra tem poder para nos renovar. E essa palavra que Natan falou a Davi, começou a mexer em Davi, porque através dessa parábola, esta parábola que Natan falou a Davi, Davi começou a ter consciência. Aleluia. Ele ainda não entendia que era para ele. Ele estava ouvindo Natan, a parábola de Natan, e ele ficou enfurecido daquele homem que roubou somente aquela ovelhinha daquele homem pobre. Ele ficou enfurecido porque o homem rico tinha tantas ovelhas e foi pegar justamente aquela única ovelha daquele pobrezinho que tinha só ela. Aleluia. E Davi ficou enfurecido com aquilo. É igual a palavra. Quando a palavra vem, irmão, aleluia, ela mexe com as nossas estruturas. Ela tem poder para mexer com a nossa estrutura. E quando nós falamos a palavra no mundo, o mundo estremece também. Porque as trevas estremecem. Aleluia. Para que as trevas reine a luz. Por isso que a palavra tem poder para mexer com a gente. E por isso
aqueles que estão na treva não vêm para a luz, para que as suas obras más, as obras más não se manifestem, porque a palavra é apta, aleluia, para corrigir, para confrontar. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele é poderoso para você saber se você está realmente no Evangelho, e para nós realmente vermos quem anda conosco. Porque se nós vivemos nesse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós não podemos amar a dois senhores, nós amamos a Deus, e a palavra de Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas, e a palavra de Deus diz também que nós devemos ouvir somente a voz de Jesus Cristo, e a voz de Jesus Cristo é a sua palavra. E Natã estava se dirigindo a Davi, sendo boca de Deus, aleluia, como a palavra, ela é boca de Deus para nós, porque a palavra de Deus, aleluia, ela tem esse poder em nós, e são poucos aqueles que aguentam a correção da palavra. Davi, sendo rei, aguentando, porque até no momento ele não pensava que era para ele, ele estava de olho naquele pobre que só tinha uma ovelha. Ele não estava se atentando que aquele homem rico era ele, era o grande rei Davi, que tinha muitas ovelhas, muitas mulheres. Ele poderia qualquer mulher escolher, tudo era dele, o reinado era dele. Mas o nosso Deus não é poligâmico. O nosso Deus não é poligâmico. O nosso Deus é um só. Deus quer fidelidade. Deus no Éden constituiu Adão pelo pó da terra, não é? E soprou o seu fôlego de vida nas suas narinas. Sabia, meus irmãos, que nós somos formados do pó e ao pó retornaremos? Amém? E você, irmão, e nós todos que aqui estamos, nós somos criaturas de Deus, mas hoje em Cristo nós somos filhos de Deus. O mundo ainda não é filho, porque o mundo é mundo, mas para vir a ser filho tem que estar em Cristo, tem que se arrepender dos seus pecados, as suas obras mortas, para se arrependerem e vir numa nova condição de vida, como ovelha do Senhor. Aleluia. Paramos aonde, irmãos? E vindo no 5, irmãos. 2 Samuel 12, 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem rico, o rico, ok? Que Natã estava pronunciando. E esse homem rico era o mesmo Davi. Ele não tinha entendido que era para ele. É igual a palavra. Às vezes a palavra está falando com a gente não está entendendo que é para nós. A palavra, às vezes nós pensamos que é só para o irmãozinho, que é para a irmãzinha, que é para o irmão, mas a palavra é para mim. Aleluia. Às vezes o irmão está falando e eu penso, não, essa palavra não é para mim. Mas é para mim mesmo. A palavra é para todos. Ela é para todos. Sem exceção de ninguém. A palavra é para todos. E essa palavra já dura há muitos milhares de anos. Amém? Amém, irmãos? Todos juntos? Contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, aleluia, o homem que fez isso deve ser morto. O rei Davi, além de ser rei, ele poderia ter a função de juiz sobre o reino. Amém, irmão? Além de dominar sobre as pessoas, o rei Davi,
ele era constituído também a ser juiz. Juiz. E o próprio juiz de Israel, e o próprio rei de Israel, o rei Davi, decretando a morte àquele homem rico que tinha roubado aquela ovelha daquele homem pobre. O próprio rei dando sentença para ele mesmo. E a sentença nossa no pecado era a sentença de morte. O salário do pecado, o salário do pecado, o que é o salário do pecado? Quando nós estávamos no mundo pecando, o salário que nós iríamos receber do pecar seria morte. É o salário. É igual que nós trabalhamos. Nós trabalhamos para receber um salário no final do mês. Nós vivimos nesse mundo pecando muito. E o salário desse pecado, e o salário do pecado do homem rico, e o salário do pecado do grande rei, seria a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o grande amor de Deus sobre nossas vidas. É a longanimidade do Senhor. É o grande amor. E a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. É tempo de nós nos arrependermos. Como eu gostaria de ser uma criança na época, se os meus pais trouxessem uma mensagem dessa do alto. As nossas vidas, meus irmãos, seriam diferentes. Mas Deus tem o tempo certo e a hora certa. Amém? O momento certo. E bendito seja Deus de estar essas crianças aqui hoje, ouvindo essa mensagem, que não é nossa, mas é de Deus. Amém? Para que nós possamos saber o que é pecado e o que é vida. Porque o pecado é morte. E Cristo é vida. Aleluia. E voltando a Davi, amém? Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. No 6 agora. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Está vendo, irmão? Não se compadeceu. Não houve arrependimento sobre aquele ato. Amém, irmão? Glória. 7. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. A palavra, irmão, ela vem confrontando a gente. A gente não tem culpa. Davi não teve culpa. Ele agia antes sem ter entendimento. Ele não tinha esse entendimento ainda. Como nós não tínhamos o entendimento do que era o pecado e do que era estar hoje em Cristo. O mundo está no pecado, porque o mundo é do maligno. Não é eu que falo, é Cristo. O mundo já é do maligno. O príncipe do mundo é o Satanás, a antiga serpente, a mesma lá de Eva, a mesma lá que corrompeu a Eva. Ok, irmãos? Vamos lá, irmãos? Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Aleluia. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Quem estava falando aqui? Natã? Não, Deus. Deus estava falando com Davi. É a palavra, irmão. Não é um homem ou uma mulher que fala com a gente. Não é nós que falamos. É a palavra que fala.
Amém? É a palavra. A palavra é espírito e vida. E a palavra veio para nos dar vida. E a palavra estava falando com Davi para dar vida a Davi, porque Davi já tinha dado a sentença para ele: morte. Era o rei. O rei era juiz, constituído a julgar a nação de Israel. Amém, irmão? Oh, glória! Amém! Glória a Deus. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas? Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com as espadas do filho de Amon? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol, porque tu o fizeste oculto. Olha lá, irmão, no 12, porque tu o fizestes em oculto. Nada é oculto, porque Deus revela tudo. Às vezes nós fazemos tanta coisa em oculto, mas nós temos um Deus que olha tudo. Os seus olhos são olhos de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve, e na sua cor está escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Aleluia. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Ele sabe e conhece quem são os seus. E ele, conhecendo quem eram os seus, ele queria fazer uma obra na vida de Davi. Ele queria colocar um novo coração na vida de Davi. Um coração hoje aquebrantado, um coração hoje renovado, cheio da presença de Deus, de amor, de justiça, de compaixão, de fidelidade, de misericórdia, de santidade. Amém? Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que defraudava, não defrauda mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que falava mal, não fala mais mal. Aquele que criava contendas, não cria mais contendas. Aquele que fazia emulações, aquele que criava porfias, não faz mais isso. Uma nova vida, um novo nascimento. Evangelho é um novo nascimento. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo, se fez novo. Davi estava passando esse processo. As coisas velhas teriam que passar para tudo se fazer novo. E Jesus veio para fazer tudo novo em nossa vida. Tirar tudo que nos afastava do Pai. Porque o que nos afastava do Pai, o que afastava Davi do Pai, agora, como rei, constituído pelo Pai, era o pecado que ele tinha. Um pecado que é um adultério, e outro pecado que era um assassinato. 2 pecados. Afastava o rei Davi de Deus. Ele sempre sendo ungido como rei de Israel. Mas o pecado afastava. E teria que ser derrubado esse pecado.
teria que ser derrubado esse pecado de todos nós. Aí Jesus veio para derrubar esse pecado de nós. Como Davi foi e derrubou aquele grande gigante com uma pedra. Com uma pedra. E essa pedra que nós devemos derrubar, o pecado em nossas vidas, chama Jesus Cristo. A pedra angular de esquina. Que é isso, uma pedra angular de esquina? Qualquer lugar que você está, você vê Ele. Você está do lado da esquina, você está vendo Jesus. Você está do outro lado, você está vendo Jesus. Você está de frente, você está vendo Jesus. O alvo é Cristo. Amém, irmão? A nossa casa tem que ser edificada sobre essa rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. Glória. Só para encerrar, irmãos. No 13. Não, irmão. 12. Porque tu o fizeste oculto, mas eu farei isso perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Glória a Deus. Por quê? No próprio momento que a palavra estava falando com Davi, no próprio momento que a palavra está falando com todos nós, nós estamos pedindo perdão para Deus, porque nós somos pecadores. Não existe um justo sequer. Pecadores, pecadores, pecadores. Mas a partir do momento que a palavra vai falando conosco, a partir que Natã estava falando com Davi, aleluia, aquela palavra falou com ele e ele se arrependia ali, aleluia, amém. Ele estava quebrando o velho homem ali, o velho Davi, e nascendo um novo Davi, segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Você pode ser assim também, eu também, aleluia, amém. Um coração restaurado, transformado, um coração que não olha mais para o pecado, ele se desvia do pecado, aleluia, ele se aparta do mal, um coração regenerado. Porque se os irmãos observarem aqui, meus irmãos, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Ele reconheceu que tinha pecado contra Deus. Houve o quê? Arrependimento. Aleluia. Assim são todos que vêm para o Evangelho. Quando ouvem o Evangelho e se arrependem, igual o irmão trouxe hoje. Arrependei-vos, igual Pedro. Arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. E se os irmãos verem, no segundo livro de Crônicas 7:14 está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, de novo, então eu ouvirei dos céus e sararei a tua terra. Foi sarado a terra de Davi. Nós somos terra, nós somos pó. E essa terra está sendo sarada com Cristo, pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus, porque Cristo é a palavra de Deus. E essa palavra estava santificando ali Davi. E essa palavra está nos santificando. A palavra que santifica. O que é santificação? Sair do pecado, separar do pecado. Aleluia. Glória a Deus. E Natã a Davi. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Porque o rei tinha dado uma sentença ao homem rico. Os irmãos lembram? O rei, que era juiz, tinha dado já uma sentença ao homem rico. E Natã, através da palavra, os teus pecados eu não lembro mais. Aleluia! Porque nós estamos em Cristo hoje, ouvindo a palavra. Como é bom ouvir essa palavra. Como é bom ouvir. Saber que nós temos hoje vida.
A morte não tem mais domínio sobre nós, e a morte não tinha mais domínio sobre Davi. Aleluia! Houve arrependimento, houve perdão, houve humilhação, ele se humilhou. Aleluia! Libertação. Oh, glória, irmãos. 14, para encerrar. Mas, posto com que isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Sabe por que esse primeiro filho, que foi do adultério dele com Betseba? Amém? Porque não teve o consentimento de Deus, não teve a aprovação de Deus, não era para ser nascido. Para que eles dois, tanto Davi como Betseba, não só Davi, mas Betseba também, vissem que Israel tinha um grande Deus. Aleluia! Nós víssemos que temos um grande Deus. Além dele ser um Deus de amor, ele é um Deus de justiça. Amém? Misericórdia. Teve muita misericórdia. Porque ele teve muita misericórdia de Davi, irmão. Muita. E essa misericórdia de Davi é a mesma misericórdia que ele teve de nós, irmãos. É a mesma, ele não mudou nada. Porque também nós éramos pecadores. E ele olhou para nós, como olhou para Davi. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Aleluia! Dos nossos pecados ele não se lembra mais, irmãos. É isso que a palavra que Jesus fala para nós. É um novo nascimento. E Davi, um homem com um adultério e com um pecado de morte, então foi transformado e virou um homem segundo o coração de Deus. Nas obras, na fé, no amor, na sinceridade. E é assim que nós temos que ser também, irmão. Mudando de glória em glória, como diz a palavra, para sermos dignos para entrar no reino dos céus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, irmão. Irmãos, a irmã Lívia, saúde os irmãos com a paz de Cristo, ela está interagindo conosco, e ela sentiu na sua casa, abençoada a reunião que está, ela sentiu o louvor E16. Todos juntos, irmãos. E16. É um louvor de encerramento, amém, irmãos? Todos juntos? Davi foi renovado. Nós somos renovados todos os dias pela palavra. Todos juntos, então? Renova-nos, Senhor. Amém. Todos juntos? Renova-me, Senhor Jesus, já quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe o coração. Aleluia, glória a Deus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Glória, glória, glória. Necessidade do Senhor. Dependência total do Senhor. Necessita ser dado do Senhor, tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém? Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, pela Tua presença e pela Tua misericórdia, Jesus. Obrigada por essa noite, Senhor Jesus, nós estarmos saindo daqui alimentados pela Tua santa e bendita palavra, Jesus, que ela tem vindo nos tratando, nos moldando, nos direcionando, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por esse infinito amor, meu Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Santo de Israel. Obrigada por cada criancinha aqui presente, Jesus, cada jovem, cada adolescente, Pai. Obrigada por essa rica comunhão de irmãos, Jesus. Obrigada por esse infinito amor, Jesus, que somente o Senhor para nos amar. E obrigada, e transforma as nossas vidas, Jesus. Tem misericórdia das nossas almas, Senhor Jesus. Renova todos os dias, Pai amado, para que possamos, Senhor Jesus, ser a luz do mundo e o sal da terra, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma vez o Senhor está fortalecendo, Pai, fortalecendo na rocha, que nós estamos aqui, Senhor Jesus, saindo fortalecidos, Pai amado, porque eu creio que cada um que aqui entrou já vai sair de uma maneira diferente, louvando e adorando o seu santo nome, e que nós possamos cada dia mais glorificar e adorar somente ao Senhor, Pai amado. Obrigada, Jesus, por essa presença maravilhosa, Pai amado, e continua nos fortalecendo para que possamos clamar, Senhor Jesus, pelas nossas vidas e por todas as vidas quanto o Senhor der em oração, Pai amado. Obrigada, Jesus, por tudo. Só temos a te agradecer a tua misericórdia e o teu amor, Pai. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Que a paz, que o amor e que a presença do Espírito Santo esteja com todos os irmãos. E muito obrigado pelos irmãos estar até agora conosco, todos juntos, recebendo do Senhor todas as ricas revelações espirituais. Uma boa noite e a paz de Cristo a todos. Boa noite a todos. Paz de Cristo.